Bom dia, irmãos. Mais uma vez, nós estamos aqui para estudarmos a Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição 10. E o título é Trabalhar e Vigiar. O texto básico é Neemias 4, do versículo 13 ao 18. Então, nessa lição, nós vamos notar que Neemias está trabalhando na reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. A cidade havia sido tomada pelos babilônios e eles tinham derrubado, seus muros tinham caído, as portas estavam queimadas e havia muita destruição ali naquele lugar. E nós sabemos que os muros trazem uma sensação de segurança, de proteção, né? E nas cidades antigas, os muros eram indispensáveis para se avaliar o grau de segurança de seus habitantes. Então, como homem de Deus, que se preocupa com seu povo, ao tomar conhecimento de tamanha desolação e miséria, sofrimento, né? Neemias lamenta, chora, mas se levanta para agir e trabalhar em favor do povo. Então, por analogia, como igreja do Senhor, precisamos reconstruir os muros espirituais de nossa sociedade, devastada, sucumbida ao poder do pecado. Para assumirmos tal desafio, necessitamos ousadamente ter uma espada à mão e executar o trabalho com a outra mão. Não devemos descuidar do trabalho confiado a nós de pregar o evangelho da salvação em Cristo, e sermos vigilantes contra as astutas ciladas do diabo, nosso inimigo. No poder do Espírito Santo e para a glória de Deus, precisamos agir em duas frentes. Temos que trabalhar e vigiar. Primeiro, trabalhar. Logo no versículo 13, a gente lê assim: Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Então é importante observar que Neemias põe as famílias para trabalhar, cada qual diante da sua própria residência. Com esse ato, ele está se mostrando ali um exímio estrategista. As famílias trabalhavam a reconstrução dos muros, os quais estavam derrubados imediatamente à sua frente. Logo, não havia problemas quanto à locomoção até a área de trabalho. Todos poderiam ter sempre os olhos sobre sua casa e sobre suas posses. Assim, as famílias unidas fortaleciam os laços entre si e tinham a agradável sensação de estar lutando para o bem de todos. O muro reconstruído diante da casa significava que a família estava protegida, segura e inalcançável pelo inimigo. Neemias deixa bem clara essa visão no versículo 14. A luta que o povo se propusera a lutar não era uma luta individual, mas coletiva. Estavam lutando pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Então, no versículo 6, a gente lê assim: Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então o povo estava disposto, animado, ali com a direção, com a liderança de Neemias, o povo estava ali preparado para trabalhar. Mais do que nunca, precisamos compreender que estamos lutando por nós e por nossas famílias. Os muros que cercavam e protegiam nossas famílias têm sido derrubados. Valores que outrora eram caros têm sido desprezados numa cultura influenciada pelo socialismo, pelo hedonismo, pelo iluminismo, narcisismo e tantos outros ismos, que têm afrontado e dilacerado a família na tentativa de desconstruí-la. Nossa luta em defesa da família, conforme instituída por nosso Deus, deve ser constante.
Nosso trabalho para defendê-la deve ser hercúleo. A vida cristã é uma vida de serviço. Em 1 Coríntios 15:58, Paulo nos encoraja ao trabalho cristão quando ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O próprio Jesus afirmou que quem lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o seu reino. Lá em Lucas 9:62. O servo de Jesus Cristo trabalha enquanto é dia, porque sabe que a noite vem, quando não vai mais trabalhar. Lá em João 9:4. O trabalho cristão se restringe a esse mundo. Todavia, quando formos convocados ao encontro do Senhor, todo o trabalho será encerrado. Então, a gente lê assim, Eclesiastes 9:10. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faze-o conforme as suas forças, porque para onde, depois que nós partimos aqui deste mundo, não é mais necessário. No versículo 10 do capítulo 4, também a gente lê assim: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, os escombros ou os entulhos são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Eles começaram o trabalho ali e repararam que havia muita terra, havia muito entulho acumulado. E nós vemos que qualquer casa, quando ela tem qualquer problema, um deslizamento, cai qualquer parte ali, vai ficar aquele monturo. E é necessário que aquilo seja removido para que se possa trabalhar de uma forma mais ampla, né? De uma forma mais limpa. E nós temos visto assim em nosso meio. As nossas famílias, a nossa vida tem sido bombardeada com muito lixo, há muito entulho, há muita coisa que não edifica, que tem tirado o foco daquilo que os valores que nós tínhamos, que eram caros a nós, eram cuidados com todo amor, e as famílias tinham aquele zelo pela maneira de conduzir a sua família, os seus filhos. E hoje, infelizmente, a gente vê que tem acontecido um ataque muito grande do nosso inimigo e nós estamos deixando a desejar. Então, todo o trabalho realizado por nós em nossa vida deve ser para a glória do nosso Deus. A gente lê em 1 Coríntios 10:31, diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então nós estamos convocados pelo Senhor para o trabalho. Mas além de trabalhar, nós precisamos vigiar. Versículo 16-18, nós lemos assim: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava trombeta estava junto de mim. Então a gente vê, devemos vigiar. Versículos 7 e 8 a gente lê assim, ó: mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Então, aquele grupo, aqueles inimigos que nós sabemos que Sambalate, Tobias, seja lá o nome que se dê, é o próprio Satanás, que não ficou feliz porque estava vendo que as brechas estavam sendo fechadas, não é? E é assim que acontece em nossas vidas. Então, eles ficaram irados contra nós. Aí no versículo 8 do capítulo 4, a gente lê assim: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali.
quanta confusão tem acontecido no meio do povo de Deus. O intuito, objetivo do inimigo de nossas almas é que não só os muros caiam, mas a casa também. Há uma expressão no mundo que diz assim: a casa caiu. É verdade. Infelizmente, muitas casas espirituais estão derrubadas hoje porque o inimigo veio pelas brechas que nós deixamos. Então, quando Neemias iniciou o seu trabalho, uma violenta oposição se levantou para impedi-lo. Nós acabamos de ler. Sanbalate, Tobias, os arábios e outros aí tentaram impedi-lo. Isso mostra que é necessário não somente trabalhar, mas também vigiar. Neemias tinha plena consciência de que o trabalho a ser desenvolvido era uma grande obra e que na intenção de impedi-la, os inimigos viriam e por isso a vigilância deveria ser constante. Em algum outro versículo aqui, nós vemos que eles vieram 10 vezes para oferecer ajuda. Quando eles ameaçavam, quando eles iam que a ameaça não funcionava, eles tentavam oferecer ajuda, se infiltrar ali no meio, mas o objetivo era um só: destruir, parar aquele trabalho. Eles não queriam que a obra fosse feita. Então, os inimigos, a vigilância deveria ser constante. Aí o que ele faz? Ele põe os homens trabalhando em condição de se defenderem de ataques, sem comprometer o andamento do trabalho, da obra. Ao realizarmos a obra do Senhor, certamente inimigos internos e externos se levantarão tentando impedir a sua realização. Os ataques virão e precisamos estar vigilantes para nos defendermos dos mesmos, né? Quais as providências que nós precisamos tomar? Quais foram as providências aqui que eles tomaram? Versículo 9, nós lemos assim: ajuntaram-se todos. No 8, a gente lê que eles se ajuntaram, né, de comum acordo para atacar Jerusalém, para suscitar confusão. Aí vem o versículo 9 do capítulo 4 de Neemias, que diz assim: porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. O que eles fizeram? Se juntaram, foram lá tomar satisfação e falar porque estavam fazendo aquilo. Não. Eles oraram ao Senhor e continuaram o trabalho da maneira como o Senhor estava ordenando. E providências que nós precisamos tomar é orar e continuar. Então a palavra de Deus nos lembra que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Brechas. Então devemos ser sóbrios e vigilantes. 1 Pedro 5,8 é que está esse versículo, né? Que o diabo, nosso adversário, anda em derredor. Nossa vigilância deve ser constante, porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, que está em Efésios 6,12. Nós devemos ter essa vigilância constante e saber que não é contra pessoas que nós lutamos. Nosso mestre nos alertou que devemos vigiar e orar para não entrar em tentação. Pode o espírito estar pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Nossa vigilância espiritual precisa ser apurada para que o pecado não tenha domínio sobre nós e os anseios dessa vida nos envolvam de tal maneira que nos levem a ficar despercebidos e despreparados quanto à vinda de nosso Senhor. Os sinais de sua vinda estão se apresentando, porém não sabemos quando ele virá. Precisamos estar preparados para o encontro com ele, a fim de que nos encontre em pé. Então, Charles Spurgeon, chamado Príncipe dos Pregadores, disse o seguinte: a verdadeira conversão, ela dá segurança, estamos seguros, somos salvos. Mas a pessoa não tem direito de ficar parada e também sem vigiar. Nós fomos salvos para
falarmos, a levarmos o evangelho a outras pessoas, temos um trabalho, né? Temos uma orientação do nosso mestre. A apatia, o esfriamento espiritual tem acometido a igreja, infelizmente. Entendamos como Neemias que a obra na qual estamos a realizar é grandiosa e que estamos muito separados, há muito por fazer, e o desafio imposto a nós nesse tempo é o de comprometimento total na reconstrução dos muros de uma sociedade caída e carente da graça salvadora de Cristo. Muitas vezes gastamos tempo com coisas desnecessárias, enchemos a nossa mente de lixo, de monturo, de coisa que não edifica e ficamos separados, realmente, porque não estamos fazendo a vontade de Deus, estamos fazendo exatamente aquilo que o inimigo quer. Precisamos nos lembrar que quando Deus colocou o casal Eva e Adão no paraíso, a Eva foi lá dar uma conferida, foi lá ter uma conversinha lá, não sei se é WhatsApp, não sei se é Facebook, não sei. E ali ela ouviu um conselho da serpente que diz ela: olha, Deus falou assim, 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 assim. Ah, não é bem assim não. E hoje, quantos estão aí? Acordam pela manhã, não se lembram de agradecer ao Senhor pela noite, não pedem pelo dia, não buscam orientação, não vão buscar beber na fonte de águas vivas, onde nós vamos encontrar ali conforto, alento, orientação para as nossas vidas, e vamos receber de algum influenciador, pessoas que são, na realidade, não são aquilo que aparentam, na verdade, são pessoas que têm problemas terríveis, seríssimos, e o principal deles, muitos não têm Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E nós sabemos que em nenhum outro, Atos 4,12 diz, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, onde está a fonte, onde nós devemos buscar? Deuteronômio 6,4 diz: ouve, ó Israel, Deus, o nosso Deus, é o único, só existe um Deus, aquele que pode, aquele que tem toda a sabedoria, aquele que tem todo o poder, aquele que diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E diz para nós: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Não é? E nós temos essa responsabilidade, e hoje muitas vezes o inimigo coloca em nossas mãos alguma coisa que deveria ser bênção, bem utilizada, seria bênção para uma palavra, para uma pessoa doente, enferma, uma pessoa enlutada, mas muitas vezes nós estamos ouvindo, ao invés de influenciarmos, estamos sendo influenciados por pessoas que dizem determinadas coisas que nós tomamos como certas, como direitos, e passamos a seguir aquela pessoa, a odiar os irmãos, a não querer mais falar com os irmãos, a nos vingarmos, coisas terríveis, porque o inimigo sempre trabalhou com o engano, e é isso que ele tem feito. O mundo está dessa forma, esse caos total, a violência descontrolada, enfermidades, e ninguém se entende, é a Organização Mundial de Saúde, a vacina está aí e nunca chegamos ao ponto que chegamos agora com essa explosão da epidemia tão grande. Eles sabem tanto, estudaram tanto e não conseguem encontrar a solução. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Não vamos desprezar a sabedoria humana, a medicina foi Deus quem deu, foi Deus quem instruiu o médico, foi Deus quem, a ciência é de Deus, é tudo muito bom, mas nós devemos saber que nós não precisamos amanhecer ouvindo tanta coisa e ficarmos cheios de medo, cheios de pavor, nos esquecendo que um dia, nós estamos aqui de passagem, um dia nós vamos estar com o nosso Deus, onde não haverá mais dor,
pranto, coronavírus, não haverá nada demais, mas precisamos falar a outras pessoas que Jesus Cristo salva. Nós temos um trabalho a fazer, temos que trabalhar e vigiar. Então, continuando aqui, certamente que ao assumirmos tal postura, o inimigo de trabalhar, de vigiar, o inimigo se levantará e lançará armadilhas, tentando nos fazer desistir. Nossa vigilância precisa ser redobrada para identificarmos tais armadilhas e nos defendermos delas, atacando-as com a única arma de ataque que Deus nos deu, a espada do Espírito, a palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Lemos isso em Hebreus 4:12. Nesse tempo de relativismo, importante é ser feliz, eu faço o que eu quero, sou dono da minha vida. A sua vida é de Deus. Quem te deu a vida foi Deus. Tudo é dele, para ele, por ele. Ele é o dono de tudo. Então, nesse tempo de relativismo, a verdadeira igreja de Cristo proclama a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus e sua única regra de fé e conduta. É em Deus que nós buscamos esperança, fé, amor, segurança. Quer dizer que nós não vamos ter problemas? Jesus diz que no mundo nós íamos ter aflição. E nós temos bastante. Mas ele diz, eu venci o mundo. Ele diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra é essa. Não há ninguém, doutor tal, falando de tal, não sei quem. É muito bom o estudo, tudo aquilo que é preparo para melhorar, para ser aprovado como pregador do Evangelho, é muito bom, mas a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, nossa única regra de fé e conduta. Se nós nos guiarmos pela palavra de Deus, com certeza não seremos enganados pelo inimigo de nossas almas. E a nossa casa vai estar de pé, vai vir o temporal, vai vir o vendaval, vão vir as dificuldades, né? Mas a nossa casa vai estar de pé, porque a nossa casa está fundada na rocha, que é o Senhor Jesus. Para pensar e agir, nossa vida de serviço na obra do Senhor tem sido eficiente? Temos utilizado nossos dons e talentos para a glória do Senhor? Temos sido vigilantes contra os ataques do mundo, da carne e do diabo? Temos sido vigilantes quanto à volta de Cristo? Estou disposto a aceitar o desafio de trabalhar e vigiar na obra do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo? Todas essas perguntas nós devemos nos fazer e responder diante da palavra do Senhor. Vamos agradecendo a paciência dos irmãos e desejando que o Senhor mesmo possa estar aplicando a tudo aquilo que nós lemos na palavra de Deus. Nós devemos ser cumpridores, não somente ouvintes. Alguns não gostam de determinada palavra porque eles acham que é duro. Jesus, uma vez pregando com muitos discípulos, eles disseram assim: duro é esse discurso, quem o poderá ouvir? Foram embora. E Jesus pergunta aos outros: querem vocês também ir embora? E Pedro diz: para onde iremos nós? Só tu tens palavra de salvação, de vida eterna. É com Cristo que nós vamos ficar. Discurso não é aquilo que vem da carne, que falamos de nós mesmos, é uma coisa, mas tudo aquilo que nós falamos está na palavra de Deus, não é a minha palavra. Eu sou tão pecadora ou mais do que todos nós erramos e fazemos coisas que desagradam a Deus, mas a consequência é muito triste. A colheita, o inimigo vem à noite e espalha o joio ali no meio do trigo. E como nós lemos na palavra de Deus, ele faz grande confusão. E nós não podemos permitir. É a palavra de Deus que é a nossa regra de fé e conduta. Devemos confiar no Senhor. Temos dificuldade, sim, temos dificuldade, mas não podemos ficar divididos. Temos um propósito comum. Nós estamos indo para o mesmo lugar. Estamos indo para o céu. Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Devemos ter essa preocupação, essa responsabilidade. Vamos reconstruir os muros. A nossa sociedade caída, pecadora, terrível, que odeia a palavra de Deus, odeia tudo que falamos sobre Deus, tem brincado com o nome de Deus, e de Deus ninguém zomba. Então devemos vigiar, trabalhar, vigiar, pedir a cada dia: Senhor, ensina-nos a estar na Tua presença, nos abençoe, tenha misericórdia deste mundo, tenha misericórdia, Pai, do momento que nós estamos vivendo. Vamos orar? Pai de amor, Pai de bendito, nós te louvamos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Pai, somos pó e cinza, somos pecadores, sabemos disso diante da Tua glória, da Tua majestade, do Teu poder, da Tua santidade, Senhor. Nós nos quebrantamos, Senhor, e nós queremos rogar ao Senhor que aquele mesmo Espírito de amor, de fé, de confiança, de se importar com os nossos irmãos, que o Senhor deu a Neemias, esteja em cada um de nós, dispostos a reconstruir nosso lar, nossa família, a nossa sociedade. Todas as pessoas precisam ouvir a Tua palavra. Capacita-nos, Senhor, dá-nos amor pelas almas perdidas. Tenha misericórdia de nós, este momento tremendo que nós estamos passando. Mas temos certeza, convicção que maior é o que está em nós. O Senhor é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Repreende pelo poder do Teu sangue essa situação de pandemia, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Sabemos que é por não obedecermos a Tua palavra que estamos passando por este momento. Tenha misericórdia, Senhor, do Teu povo. Abençoa as igrejas que pregam a Tua palavra em espírito e em verdade. Abençoa a Igreja Batista de Neves, todos os irmãos, Senhor, aqueles acamados, idosos que não podem estar lá juntos, Senhor, com a Tua igreja congregando, mas em seus lares estejam ligados na rocha que é Jesus. Abençoa, Senhor, a todos nós te pedimos. Todo este mundo, Senhor, precisa da Tua graça, da Tua misericórdia, principalmente do Teu perdão. Pedimos, agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.